Esse encontro aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Minha irmã e eu estávamos sozinhas em casa, pois estávamos no verão. Nossa mãe e nossa avó estavam ocupadas e não podiam ficar em casa conosco. Estávamos acostumadas a ficar sozinhas em casa durante o verão. Portanto, não foi nada demais. A única coisa que não podíamos fazer era sair de casa ou abrir a porta se alguém batesse. Durante esse dia, eu havia me levantado e começado a jogar The Sims 2 em nossa cozinha. Minha irmã estava assistindo à TV em nossa sala. Depois de algumas horas de jogo, achei que tinha ouvido a campainha tocar. A princípio, achei que era o meu jogo, mas eu havia desligado o som. Então perguntei à minha irmã se ela tinha ouvido a campainha. Ela respondeu que não, que provavelmente era apenas o programa que estava assistindo. Ignorei o fato e voltei a jogar meu jogo. Cerca de 10 minutos depois, vi um reflexo no meu computador de um homem de terno, com as mãos em concha ao redor dos olhos, olhando através das portas de vidro atrás de mim. Eu me virei para ficar cara a cara com esse homem estranho que eu nunca tinha visto antes. Eu não tinha ideia de quanto tempo ele estava me observando. Ele acenou para mim como se me conhecesse de algum lugar. Chamei o nome da minha irmã, que ainda não havia notado o homem. Ela pegou o telefone da casa e ligou rapidamente para a avó. Já tínhamos visto vendedores antes. Nenhum deles se parecia com esse homem, que estava usando um terno preto que não lhe servia. Como se não fosse estranho o suficiente o fato de esse homem estar usando um terno completo em uma temperatura de calor intenso, ele também estava carregando uma pasta. Todos os vendedores que eu tinha visto tinham apenas uma prancheta, ou talvez alguns folhetos, mas esse homem tinha uma maleta. A próxima coisa que me chamou a atenção nesse homem: ele deu a volta em nossa casa para chegar até a porta dos fundos. Durante sua pequena viagem, ele teria visto que não havia nenhum carro na entrada da garagem, o que indicava que não havia ninguém em casa. Quando eu estava me levantando para me esconder, o homem se abaixou e agarrou a maçaneta da porta e começou a sacudi-la com força. Felizmente, a porta estava trancada. Ele olhou para mim sorrindo. Fez um gesto para que eu abrisse a porta para ele. Todo o barulho que ele estava fazendo tinha agora provocado a nossa mistura de labrador de 40 quilos, fazendo-a enlouquecer. De jeito nenhum ela deixaria o cara chegar até nós, se ele entrasse. Minha irmã me disse que nossa avó estava a caminho e que ela queria que nos escondêssemos nos fundos da casa, no quarto dela, até que ela pudesse chegar em casa. Minha irmã me passa o telefone e corre para a cozinha para pegar a maior faca que temos. Posso ouvi-la gritando com o cara que chamamos a polícia. Ela volta para o quarto comigo e fechamos a porta. Ela me disse que depois que mentiu para o cara sobre chamar a polícia, ele começou a rir, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada que ele já tinha ouvido. Pouco tempo depois, ouvimos a porta se abrir e minha avó nos chamar. Saímos para encontrá-la. Ela nos disse que não viu nenhum homem em lugar algum. Ela andou por toda a casa antes de abrir a porta. Ela também achou estranho que, se ele fosse um vendedor, teria deixado um bilhete dizendo "desculpe-nos por não tê-lo visto". Ela acabou tirando o resto do dia de folga para ficar conosco, também para que ela pudesse ver se o homem voltaria. Já se passaram 11 anos desde esse encontro e ainda não quero saber o que havia em sua pasta. Isso aconteceu há algum tempo, portanto, peço desculpas se algumas coisas não parecerem claras. Removi essa experiência de minha memória por um motivo óbvio, mas agora decidi contar às pessoas o que aconteceu, pois percebi que é algo que não devo esconder. Eu e meu irmão Ron estávamos no meu quarto assistindo a NFL, gritando para a tela quando nosso time fazia algo idiota. Estávamos com 40 minutos de jogo, os cornerbacks estavam brincando, e por frustração, Ron bateu com o punho no controle remoto, desligando a televisão por acidente. Eu disse, "Que droga!" e liguei a TV novamente. Quando a tela voltou a carregar, ouvimos passos rápidos no andar de baixo. Ron e eu rapidamente viramos nossas cabeças para a porta do quarto. Abaixei o volume para ouvir os ruídos com mais clareza. "Acho que tem alguém lá dentro", disse Ron, e pude ouvir a gagueira em sua voz. Ele estava ansioso. "Não, provavelmente é só o cachorro", suspirei. Ele foi até a porta e a trancou.
O clique que ela fez, obviamente, alertou o intruso. Na época, porém, achei que era o meu Jack Russell Terrier. Ouvimos ainda mais passos. Ron sussurrou: "Esse não é o cachorro." O fato de Ron estar nervoso me deixou tenso, então concordei com ele e apaguei as luzes do quarto. O Ron correu pelo quarto tentando encontrar algum tipo de objeto que pudesse ser usado como arma. Eu me sentei ao lado da porta com meu ouvido colocado na parede, que era fina, portanto, se houvesse alguém dentro da casa, eu ouviria. Não aconteceu nada. Foi apenas um silêncio mortal com nossa respiração pesada. "Dê uma olhada", disse Ron, que estava com o telefone ligado para o caso de precisarmos ligar para o serviço de emergência. Deitei-me de bruços e olhei pela fresta sob a porta do quarto. Vi escuridão, mas pude ver botas desbotadas no corredor do andar de cima. Senti minhas mãos tremerem enquanto me levantava. Fui na ponta dos pés até o Ron, que estava esperando ansiosamente pela resposta. "Alguém está aqui", sussurrei o mais baixo que pude. O rosto de Ron ficou pálido, enquanto ele olhava para o nada. Em um determinado momento, pensei que ele fosse desmaiar em cima de mim. Puxei Ron para a janela, abri a janela em silêncio e olhei para a grama, 2 andares abaixo da minha posição atual. Ron ainda estava em um mundo diferente, como se tivesse se bloqueado da realidade, deixando a responsabilidade para mim. Tentei não prestar muita atenção nele e, em vez disso, me concentrei em fugir. Peguei o celular de Ron de sua mão enquanto ele se agachava no carpete. Ele havia instalado um daqueles aplicativos em que impressões digitais específicas podem entrar no telefone. Peguei sua mão, que estava chocantemente gelada, e mantive seu dedo apontando para a tela. Dei um pulo de susto quando o telefone emitiu um bip alto e, de repente, pude ouvir passos correndo em direção à porta do quarto. Rapidamente digitei o número 911 e coloquei uma perna para fora da janela. Ouvi batidas na porta do meu quarto e gritos. Ele estava gritando: "Vou matar você." Pousei no telhado da varanda e gritei com Ron para que ele voltasse à ativa. O Ron se levantou rapidamente e tropeçou para fora da janela, aterrissando no telhado ao meu lado, enquanto eu forçava a janela a se fechar novamente. "Precisamos pular", eu disse, e pude ouvir batidas fracas atrás das paredes. Ele estava se esforçando para entrar no nosso quarto. Pulei do telhado da varanda e torci o tornozelo. Ron estava cambaleando na beira do telhado. "Rápido", eu disse. Evitei gritar, pois quem quer que fosse o intruso, saberia que estávamos do lado de fora. Ron tocou o peito, a cabeça, o ombro direito e o ombro esquerdo, fazendo a cruz, e pulou. Ele rolou quando aterrissou no chão e esfregou o pescoço enquanto corríamos quarteirões. Corremos uns 6 quarteirões até que percebi que havia deixado o cachorro para trás e ouvi uma voz fraca no bolso do meu jeans. Puxei o telefone e ouvi uma mulher perguntando se eu ainda estava lá. Ela disse para ficarmos na linha e que a polícia estava a caminho da casa. Comecei a chorar de medo do que havia acabado de acontecer e preocupado se meu cachorro estava machucado. Conversei com a telefonista, enquanto eu e Ron caminhávamos lentamente de volta para casa. Ouvimos a sirene e sentimos o peso ser retirado de nossos ombros. Sentei-me em minha cadeira na varanda, com Ron agachado ao meu lado, ambos esperando para ficar cara a cara com o intruso. 4 policiais apareceram. Não havia nenhum homem, mas um deles estava segurando Louis. Louis era meu cachorro. Levantei-me e abracei Louis, beijando sua cabeça e dando tapinhas em suas costas. Voltei a me sentar na cadeira e o coloquei no meu colo, ainda o abraçando e pedindo desculpas por tê-lo deixado para trás. Os policiais explicaram que não havia ninguém lá dentro e que também não havia nada roubado. Na verdade, eles explicaram que não havia nada lá que pudesse provar que alguém invadiu nossa propriedade. Eles nunca o encontraram, mas posso lhe garantir que não tive uma boa noite de sono desde então. Todas as noites tranco a porta e deixo meu cachorro comigo no quarto. Ron instalou algumas câmeras de vigilância em nossas 2 casas. Nós 2 concordamos em nunca mais falar sobre isso. Meu nome é Kyle e moro em uma casa mal assombrada em Edmonton, Alberta. Bem, pelo menos minha mãe e meu irmão pensavam assim no início,
Mas eu era um pouco cético em relação à casa ser mal assombrada, até que algo aconteceu comigo pessoalmente. Agora tenho 19 anos, mas essa história se passa quando eu tinha 17 e em meados de agosto. Primeiramente, vou listar os eventos que aconteceram com minha mãe e meu irmão antes do evento que aconteceu comigo. Minha mãe e meu irmão tiveram casos de paralisia do sono nesta casa, o que nunca havia acontecido antes de nos mudarmos para cá. Ambos me contaram que suas experiências foram assim. Sentiram como se alguém estivesse empurrando lentamente para baixo ou sentado em seus peitos enquanto dormiam e acordavam sem ninguém em cima deles, incapazes de falar ou se mover, o que é bastante assustador quando se pensa nisso, estando desamparados dessa forma. Outra coisa que aconteceu com minha mãe e meu irmão foi que, enquanto eles estavam dormindo ou na cama, alguma coisa de repente, do nada, arrancava as cobertas e os assustava muito. Isso já aconteceu várias vezes com meu irmão e só aconteceu uma vez com minha mãe. Meu irmão também passou pela mesma experiência que eu, mas 2 semanas antes de acontecer comigo, e ele não me contou isso até o dia em que vi o que ele fez. Agora que você conhece os eventos anteriores, vou contar minha história. Era um fim de semana e minha mãe tinha saído para levar meu irmão ao futebol, enquanto eu estava em casa, no meu quarto, jogando videogame com meu amigo. Quando paramos de jogar, desliguei o Discord depois de me despedir do meu amigo, desliguei o computador, sentei na cama e abri o YouTube para assistir a alguns dos meus YouTubers favoritos, pois eles tinham acabado de enviar um vídeo. Enquanto estava deitado na cama, ouvi os pratos na pia da cozinha no final do corredor começarem a chacoalhar e, em seguida, comecei a ouvir os armários sendo abertos e fechados. Eu, sendo estúpido e pensando que era apenas a minha mãe voltando do futebol com o meu irmão, quando eles tinham acabado de sair há meia hora e o futebol normalmente leva cerca de 2 horas, espreito pela porta e vou até o corredor para ver se eram eles. Para meu choque, não eram eles. Em vez disso, vi uma névoa negra, como uma sombra, parada no final do corredor que leva à cozinha. Com total espanto pelo que estava vendo, fiquei olhando para aquela coisa, incapaz de processar o que estava diante de mim. Depois do que pareceu ser 1 ou 2 minutos, voltei para o meu quarto, fechei a porta e me sentei contra ela. Lembrei que meu celular estava na cama, deslizei até ele e mandei uma mensagem para minha mãe perguntando o que eu deveria fazer. Ela me disse para sair de casa e ficar na casa de um amigo até que ela voltasse para casa com meu irmão. Então fiz isso, olhei para fora da minha porta e para o corredor para ver se a barra estava limpa. Para minha sorte estava. Reuni minha coragem e peguei meu skate e saí pelo corredor e pela porta da minha casa, pegando meus sapatos no caminho e parando na entrada da garagem para calçá-los. Assim que os calcei, coloquei a prancha no chão e comecei a andar, quase me perdendo com a pressa, até a casa de um amigo com quem eu estava jogando antes do evento. Quando cheguei lá, ele me deixou entrar. Sentamos e eu contei a ele o que vi. Para minha surpresa, ele acreditou em mim e me disse que uma vez, enquanto passava a noite em minha casa, ele viu o que eu vi na cozinha. Enquanto acordava à noite no sofá que fica na sala de estar ao lado da cozinha, ele viu uma figura escura parada na cozinha, olhando para o corredor em direção aos quartos da minha família, incluindo o meu próprio quarto. Aparentemente, ele achou que era um sonho, já que ainda estava meio adormecido e muito grogue, então não disse nada sobre isso, e no dia seguinte, continuou com a diversão que estávamos tendo. Assim que minha mãe chegou em casa e nos sentimos bem, já que tínhamos números, decidimos entrar na casa. Assim que entramos, pudemos perceber que alguém ou alguma coisa tinha estado aqui, pois todos os pratos da pia estavam empilhados no balcão ao lado da pia, e todos os armários estavam abertos, e os pratos que estavam dentro também estavam empilhados no balcão. Decidimos não passar a noite lá e ficamos na casa de nossos primos que moravam a 15 minutos dali, em Sherwood Park. Quando chegamos em casa, tudo havia voltado ao normal, exceto que as luzes da casa estavam acesas. Desde que isso aconteceu, acredito firmemente em fantasmas e no sobrenatural.